Olá, seja oficialmente bem-vindo ao De Border para Brother podcast. Eu esperei tanto por esse momento para a gente começar esse novo projeto. Seja muito bem-vindo então a este espaço. Muito obrigado por me permitir fazer parte da sua programação. Eu sou o Renan e nós estamos aqui começando o De Border para Brother. O que é o De Border para Brother? É um espaço onde a gente descomplica assuntos como saúde mental, saúde emocional, traumas, transtornos, abusos. E estamos começando e dando oficialmente o play em uma agenda chamada De Frente com o Passado. O que é essa agenda, Renan? A agenda De Frente com o Passado reúne pessoas, é claro, do meu passado, para a gente contracenar um pouquinho, conversar um pouquinho a respeito de tudo que a gente viveu e, quem sabe, ou não, ressignificar tudo o que a gente passou juntos um dia. Então, essa agenda promete muitas polêmicas. E é claro, né, esses episódios que você vai assistir a partir daqui estarão disponíveis no YouTube, Spotify /De Border para Brother e também no portal mais famoso da cidade de Sara, o canal Isara, em www.canalisara.com/De Border para Brother. Eu te convido desde já a curtir a nossa página aqui no YouTube, se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu joinha também neste vídeo e, é claro, ativando os sininhos para assistir os próximos vídeos. E agora, oficialmente, eu quero apresentar essa pessoa, que é uma pessoa que faz parte de uma longa trajetória do Renan. Para você que não sabe, eu tenho 28 anos, vou completar 29 anos, e essa pessoa faz parte da minha vida desde que eu era, sei lá, um feto, posso-se dizer, antes mesmo de a gente nascer. As nossas famílias já se conheciam, então desde que a gente veio ao mundo, a gente já veio causando confusão. Eu apresento para vocês hoje essa que é a minha convidada, Maruane, mãe da Mariá e também consultora comercial da Vem Benefícios. Seja bem-vinda, Maruane. Obrigada. Seja bem-vinda a esse espaço pra gente dialogar, né, claro, sem conflitos, sem discussões, sem confusão, sem o que a gente foi muito habituados, né, a discutir e causar desde sempre. Eu não poderia começar, né, este momento sem antes, né, entregar algo já para massagear um pouquinho o ego da nossa convidada, né? Então eu gostaria de entregar um presente que veio direto da Creative Presentes. Tu abre, mostra pra câmera aí, porque ó, esse presente foi pensado em ti, na tua personalidade, tá? Foi feito exclusivamente pra ti, sob medida. Ai, que medo. E enquanto a Maruane abre o presente, eu gostaria de falar sobre a Creative Presentes, que é a nossa patrocinadora oficial aqui, e está dando um presente para cada convidado. A Creative fica localizada no coração de Sara, na rua Coronel Marcos Soares, 697. E além dos presentes bem criativos que eles têm lá, você também pode fazer personalizados de acordo com o gosto seu ou de quem você for presentear. É a minha cara. O que tá escrito? Senhora dona da verdade. Perfeito ou não perfeito pra ti? É não. Pra aquela pessoa, né? Não, perfeito pra ti, né? Não, tu tem personalidade, né? Senhora dona da verdade. Vai deixar aqui? Bom. Então tá. Não E antes de a gente dar continuidade, eu gostaria de apresentar para você também alguns outros parceiros que estão com a gente. São eles, Garage Motor Brand, localizada também em Sara, a opção certa para você que quer trocar de carro, andar de carro novo, né? Chegou a hora de deixar aquela tranqueira, aquela lata velha, já que tá só ocupando espaço na sua garagem e te trazendo muitos transtornos e com certeza prejuízos. Você que quer um carro novo, a opção certa, Garage Motor Brand, é só colocar lá no Instagram, @Garage Motor Brand, e você vai ver uma excelente opção em veículos para você sair daquela tranqueira e andar de carro novo. E não adianta você comprar um carro novo e, é claro, não proteger. Por isso, está com a gente também a Vem Proteção Veicular, que é uma associação de benefícios também da cidade de Sara, mas abrange toda a nossa região. A Vem é a melhor opção em proteção veicular e está comigo aqui uma consultora comercial da Vem Benefícios, que é a Maruane. Então, estamos trazendo aqui, juntou, né, nessa agenda alguém do meu passado e alguém do meu presente. A gente já vai falar sobre isso logo, logo. Mas, se você quiser saber mais sobre como proteger o seu veículo, o seu patrimônio, né, e também trazer segurança para a sua família, acesse @vem.benefícios no Instagram e saiba mais. E ainda falando do universo automotivo, o mestre das marcas também está conosco. Ele representa produtos de alta qualidade como a marca Etanis, que faz toda a diferença para você e entrega praticidade para o seu dia a dia. Tem produtos como limpa pneus, como restaura pneus, onde você pode também trazer essa praticidade no seu dia a dia. Furou o pneu na estrada, não precisa todo aquele trâmite, você pode simplesmente utilizar ali o Repara Pneus e o pneu tá zero novamente. Acesse o Mestre das Marcas no Instagram e saiba mais.
Agora voltando aqui pra minha convidada, Maruane, não poderia ter uma agenda como essa. Falando do meu passado, falando de quem eu fui um dia, sem trazer essa figura icônica. Então, antes mesmo de eu estruturar, né, não o podcast, mas estruturar essa agenda, eu já tava avisando. Não, uma pessoa que tem que estar nesse lugar é a Maruane. Não tinha como não começar contigo isso também, porque eu acredito que tu é uma figura bem simbólica para esse momento aqui, para tudo que tá acontecendo. Não existiu, talvez até hoje, na minha vida, né, são quase 29 anos, alguém que superasse o nível de confronto que a gente já teve na vida, o nível de embate. Eu já tive muitos embates, eu coleciono várias pessoas, muitos embates. Né? A gente vai falar de mim ou a gente vai falar da gente? Dois, né? Então, já teve muitos embates e não são poucos, mas eu acredito que não existiu alguém que eu tivesse tantos conflitos, que eu colecionasse tantos momentos de confronto como tu. Contigo também é assim. Eu sou a pessoa que tu mais teve adversidades na tua vida ou existiu alguém aí que conseguiu superar o Renan? Não, teve mais também. Teve mais? Não, mas mais do que eu? Olha, eu acho que quase igual. Porque a gente também não estudava junto, né? Ainda bem, né? É Isso que a gente nem estudava junto. A gente já estudava não estudando junto. É verdade. Porque se fosse na sala de aula, a gente tinha se matado. Só que a diferença, né, pra contextualizar um pouco da nossa história, a diferença é que somatizava algumas discussões nossas. Só um pouquinho que eu tenho toque. Essa olhada é clássica. Mas algo para contextualizar um pouco da nossa vivência, da nossa relação, a gente tinha esses contrapontos tanto na escola quanto na igreja. A gente convivia em dois ambientes, o que somatizava algumas confusões, o que somatizava algumas discussões. Tu consegue lembrar assim, do contexto das nossas brigas, do contexto de como que era? A gente brigava mais na igreja, a gente brigava mais na escola. Por que a gente tinha mais discussões? Porque duas pessoas de personalidade forte. Tu era possessivo, eu era também. Dona da verdade. Ele também é, tá? Ele me deu esse presente aqui, mas ele também é. Tem o senhor dono da verdade lá na Criativa, mas eu deixei lá na estante, lá bonitinho. Mas encaixaria. E daí a gente, quando as pessoas são muito iguais e um quer ser mais que o outro, que é literalmente isso. Hoje eu não sou mais essa pessoa, mas eu era assim. E a gente queria bater de frente. Talvez a tua ideia era a mesma que a minha, mas por ser tu que estivesse dando a opinião, eu... E vice-versa. Era prazeroso pra ti sempre levantar uma opinião contra uma fala minha, algum posicionamento meu? Tu sentia, porque pra mim era o auge, né? Me sentia ali numa malhação da vida, né? Quando a gente tinha as nossas discussões. Mas não era nem um santinho, né? Mas eu me sentia numa malhação da vida quando a gente tinha as nossas discussões, os nossos conflitos. Porque eu sabia que aquilo atraía atenção. Tu fazia muito disso também pra atrair atenção? Ou tipo, não? Porque é da minha personalidade. Eu sou bem difícil, né? Mas depois que eu virei mãe, sou outra pessoa. Mas não me dava prazer. Hoje eu me arrependo de várias coisas que eu fiz. Tipo assim, não era nem só contigo, era com outras meninas da sala. Tipo assim, chamava de feia. Eu era rivalidade, tipo, jogo. Eu sempre gostei de jogar. Sempre tinha uma parecida que jogava bem também, eu já batia de frente com aquela pessoa e por aí vai. No caso, mas pelo que eu tô era mais entendendo, discussão, né? Porque no caso que eu tô entendendo que havia uma diferença nossa ali é porque eu fazia bullying, né? Mas eu sofria bullying também. Tu não sofria bullying, né? Tu não passava nenhum tipo de... Não sofria bullying. Mas assim, quem era meu amigo era, quem não era já não ia ser mais. Eu era assim, bem, tipo, pulso firme desde sempre. Pulso firme desde sempre. Não, eu sempre fui muito, tipo, melancólico, me arrependia mais fácil do que pedia desculpa toda hora, pedia desculpa. Mesmo. Aí depois fazia de novo, daí pedia desculpa E tu nunca pedia desculpa, né? Que engraçado. Não. Mas até hoje tu é assim, ou hoje tu tens mais facilidade, por exemplo, Tenho mais facilidade de pedir desculpa. Porque um dos propósitos, né, desse podcast é a gente fazer um paralelo com o nosso passado e ver o que mudou, né? Por exemplo, tu era uma pessoa mais orgulhosa. Hoje, então, tu não se vê mais nesse... Sou ainda, mas já melhorei bastante. Se eu vejo assim que eu tô errada, eu vou lá e peço desculpa ou volto atrás. Tá. Vai ser que horário que tu vai fazer isso comigo? Não, se eu não vou pedir, não. Esquece, tá? Deixa eu te perguntar. Qual foi o momento que tu acredita que virou essa chavezinha? Porque, assim, eu lembro de um passado bem mais passado ainda, antes mesmo de a gente entrar na escola, conviver na igreja, que a gente se dava super bem. Super bem mesmo. Eu não sei se tu lembra disso. Eu adorava brincar contigo na infância, adorava estar lá na tua casa, adorava tu ir na minha casa, a gente passava verões na praia juntos. Não sei se tu lembra dessa fase.
Mas em algum momento isso se perdeu. Tu consegue identificar onde foi? Não. Não consegue. Não consegue chutar? Não lembro nem a idade, assim. Acho que foi na adolescência. Não, eu acredito que foi um pouco antes. Eu vi, assim, um pouco disso se perder quando a gente entrou mais assíduo pro ambiente igreja, assim. Porque daí o que acontece? Essa competitividade na igreja, ela é muito prejudicial. Porque quando tu compete na escola, é um cenário. Mas quando tu compete na igreja... Mas competiu o quê na igreja? Eu acredito que a gente competiu um pouco na questão de chamar atenção. Eu acredito que a gente competiu um pouco na questão de se destacar. Até porque eu ia e não ia na igreja e me desviava e voltava. Mas não, como eu tô falando na época dos 8, 7 anos de idade. A gente era uma criança, não sei. Tu acha que a gente não tinha esse ar de competitivo, assim? Na igreja, acho que não. Mas eu lembro mais na escola, de tu se odiar, tipo, Mas passar o recreio. Tu lembra de um passado mais recente no sentido, tipo, ensino médio, assim? Porque eu lembro de um colegial inteiro, assim, não, a gente ensino tendo médio. embates. Eu lembro mais assim do primeiro ano, até que eu reprovei, essas coisas Sim. assim. Mas tanto que a gente nem estudou junto. E depois eu que se lembro torna dos mãe, nossos... assim, dá uma afetada na questão da memória. Não, mas não... eu acredito muito que... Até porque, na verdade, tu era muito mais amigo da Mariellen do que meu. Por isso que Tu acha Por isso que eu até perguntei, tu vai chamar Mariellen? Não, eu sempre Porque eu acho muito mais amigo Beijo, dela. Marielle. Essa agenda não é pra ti. Ela é minha prima, tá? Ela é minha prima. Mas ela é um doce, é o contrário da prima Eu dela. acredito que não, porque eu lembro de uma época que eu gostava muito mais da tua amizade do que da Marielle, assim. Ah, mas isso aí... eu Mas acredito eu lembro muito mais. Tipo assim, ó, eu lembro... Ah, tu lembra do Renan por quê? Porque eu conheci através da Mariellen. É o que eu lembro. Tipo, Tu me conheceu? Que eu te conheci através da Mariellen. Não, dá uma ressignificada aí, porque a gente se conhecia, tipo, paralelamente juntos, assim. A gente Mas sei lá, somos eu filhos acho de que tu 3 era casais. muito mais amigo da Mariellen. Tu diz. Tipo assim, teus pais, tenho certeza que frequentavam muito mais a casa do tio Alex do que do pai e da mãe. Eu não lembro de vocês jantar lá em casa. Tipo, com os pais. Eu lembro de ti mais. Eu lembro. Eu não. Então, acho que lembro da praia, coisas... lembro da tua casa da praia, lembro que nós ia no mar, mas, tipo... Lembro Talvez mais algumas de coisas também Mariellen. deva ter apagado na memória, porque é natural também. A gente não consegue lembrar de tudo que a gente já viveu até hoje na vida, né? Mas eu lembro, assim, tipo, de uma proximidade, um certo tipo de proximidade, ou pelo menos um apreço pela amizade semelhantes, assim. Eu gostava muito de estar com vocês, sabe? Mas eu acredito que algumas coisas realmente potencializaram, né? Tirando o cenário, por exemplo, igreja, que eu acredito que potencializou muito, não relação Renan e Maruane. Eu acredito a competitividade mesmo entre qualquer tipo de criança. Até hoje a gente vê esses traços que talvez a própria escola fomente, mas que desencadeiem qualquer outro tipo de ambiente, entendeu? Talvez porque frequentasse os mesmos... Escola, igreja... Sim, família, os mesmos cenários. Mas, por exemplo, existiam alguns cenários que haviam um pequeno e curto período de redenção. Tu era muito acostumado a participar de torneios escolares, né? E tu lembra nesse momento como era a nossa relação? Eu acho que tu nem participava, porque tu nunca foi muito ativo. Olha aí o olho, E eu já acho que tu jogava mal. Sim. Tu lembra daquele Joese que todo mundo fez De futebol, eu não lembro coro, de tu jogar. um coro pra me tirar do vôlei? Tu lembra ou não? Não lembro, mas eu devo ter feito mesmo. Sim, porque eu cortava o saque. Mas enfim, torneios escolares que tu participava, não sei se tu lembra disso, mas eu vivia enfiado lá. Eu vivia enfiado. Joés, essas coisas assim. Não, é isso, Joés também, mas até os próprios torneios de intersalas da escola ali mesmo, eu vivia enfiado lá, torcendo pra ti. Olha que louco como era. Porque, tipo, eu tinha um certo, tipo, senso de justiceiro, que eu já falei sobre isso aqui. E eu tinha esse senso de justiceiro, então como eu via que as meninas iam muito pra cima de ti, igual os urubu, elas queriam ganhar de ti a todo preço, tipo assim, eu pegava pra Cristo como se aquele problema também fosse meu. E eu ficava lá junto, Mas eu não lembro que torcia pra mim. Eu torcia e eu participava dos treinos. Tu lembra disso? Eu me enfiava lá no meio de vocês, meninas, pra participar dos treinos, porque sempre faltava um ou outro e eu tava lá junto. Bobear se deixasse se o eterno Jubal deixasse, eu jogava lá com vocês. Beijo, Jubal. O Jubal faleceu. Faleceu. Mentira. Ai, Jubal, que tu descansa em paz. Sério. Eu adorava o Jubal, gente. Era o melhor professor. Ai, tu não me diz isso. A gente Corta, tá? Tipo assim, a gente tá rindo do cara que morreu. Não, mas é o contexto. É o contexto. Como assim tu não sabia? Tá, eu não posso falar muito também, porque a gente teve um churrasco do terceiro ano e eu descobri no churrasco também. Mas é porque assim, eu não entrava mais no Facebook. Se a gente entrasse no Facebook, a gente ia descobrir. Eu vi a dona Laura numa formatura. Ela assim, essa aqui incomodou, falou pro meu noivo.
Ela assim, essa aqui incomodou, essa aqui incomodava, essa aqui perturbava, essa aqui fugia da sala. Ele assim, ele com o olho desse tamanho. Os professores hoje, tipo, te cumprimentam, te encontram na Todo rua. ele me cumprimenta e me conhece. Mas te fala sobre essas coisas assim? Depende. Tipo, ontem eu encontrei o Heraldo na escola da Maria, que eu fui Tá. na reunião. Ele, oi, mocinha. E quanto tempo? Eu, ai, meu Deus. Então, não fala nada. o que acontece? Alguns professores fingem que não me conhecem assim. Não, se é eu digo, não tá me conhecendo aí. Sério mesmo. Não, eu, tipo, Mas é difícil eu deixo isso alguns passar. Tipo, já tava lá na academia, porque pra refutar essa fala que eu nunca fui muito ativo, eu tava lá treinando na academia, aí do nada uma assessora de Ele direção tá tava tentando, lá. só. Tentando. Mas vai conseguir. Amém. Mas eu acredito também em um outro ponto. A rivalidade das turmas. Quando a gente chegou no terceirão... Não. Eu odiava a tua turma. E eu odiava a tua turma. Tipo Como é assim, que pode, né? gincana, teatro, Tu essas lembra? coisas. Não, uma coisa que é muito engraçado é a Selmir, do Poço da Paciência, ter colocado, enfiado balão a boca abaixo minha. Não lembro. Nossa, balão a boca abaixo minha. Mas enfiado balão... Tu não lembra? Não lembro. Mas se ela fez isso, ela Tudo tava na começou razão. quando a gente... Sempre, né? Tudo começou quando a gente tava ensaiando pra formatura e a gente levou um esporro porque eu tava vendendo ticket de formatura. Não entendi. Eu tava vendendo dispensável por R$10, lembra? Não. Sim. E aí, tipo, ela foi falar, ela foi zoar, tipo, vendendo dispensável. Eu disse, sai fora, vai vender balão na escola, vai. Porque ela levava os ela balões vendia balão. pra gente participar ali dos Aham. micos, né? E aí eu falei, sai Lembrei. fora, vai vender balão na escola. E ela chegou, E tipo, ela é pega braba, os balões, tá? e fez A eu engolir Selminha os é balões. braba. E tu rachou o bico, eu lembro na época. Tipo assim, tu também fomentava muito quando alguém fazia algo contra mim, né? Tipo, tu tava ali... Não, é com quem eu não gostava. Daí tu era o campeão. entendi. Não, vamos mudar ali. Vamos entrar na... A real, eu acho que todos esses cenários nos transformaram em pessoas, tipo, improváveis de estar neste ambiente com um dia. certeza. Eu nunca imaginaria, na verdade, eu acredito que foi essa viradinha de chave, eu acredito que foi a VEM, né, que Com trouxe. certeza. Porque eu não imaginaria nunca a gente estar um dia hoje de frente pro outro. Porque o que a gente passou pós-escola, né, teve muito de um processo de eu reconhecer, tipo assim, eu não quero mais alimentar esse sentimento. Eu ia pra ti, falava contigo, tipo, conseguia ter um número, por exemplo, com a tua irmã, mandava mensagem, eu era bloqueado, tu não Uma vez respondia. mandou um texto, né? Mandei um Eu nem li texto, tu não direito. respondia. Tá vendo como tu era? Que amargura, cara, Mas que maldade. eu não sou mais, se tu mandar, eu vou responder. Amém. Eu percebi, confirmando a agenda contigo, eu percebi. Eu tinha mandado um áudio e eu cancelei, tá? Tava te xingando. Tu mandou alguns áudios atravessados, Tu é né? chato, hein? Tu mandou alguns áudios atravessados. Eu tô Não, mas era bem pior. arrependida. Era bem pior. Não era, realmente. Tu lembra uma vez também que a gente tava brincando na casa da Mariela e a gente se esbufeteou? Não, eu lembro só de puxar o cabelo da Marielle. Mas Não, eu lembro eu de não ter lembro. esbufeteado porque eu criava alguns jogos, assim, pra fomentar a nossa competitividade. E eu criei um jogo de BBB com as crianças E da ele queria escolinha. ganhar, tá? Com Todo certeza. jogo ele queria ganhar. Com porque certeza. Vai, começa. Ele tem bastante rivalidade, não sei se hoje, né? Acho que tá um pouquinho melhor. Acho Mas que ele gosta de ganhar, não gostava de ficar por baixo. Fazia bullying com os outros também. Provocava. Tu não. Não, eu fazia também. Tu acha que quem provocava mais entre eu e tu? Acho que os dois, né? Tu acha? Não tem uma régua assim pra... Mas deixa Tomara que a Maria não seja igual a mim, né? Não, Porque pelo que tu fala, ela é bem ela é tranquila. ela é bem tranquila. Mas deixa eu tentar entender algo de ti. Quando aconteciam situações, por exemplo, te envolvendo que te prejudicavam, eu sentia um pouquinho. Tipo assim, eu não ficava feliz. Tipo assim, É porque daí, de certo, tinha um pouquinho de carinho. tinha de certo aquela memória afetiva, né? Então eu lembro de uma vez que foi a única vez que eu não fui pra aula. Eu sempre ia pra tentar a vida de todo mundo. Eu não fui, Mariana se envolveu numa confusão na escola. Tu lembra? Foi a normal. única vez que eu queria ter assistido de camarote e não consegui assistir. E tu se envolveu numa briga lá na escola. Só que, tipo assim, depois Mas eu tu não queria consegui... que eu apanhasse, era por isso? Sim. Tá vendo? Alguém ia lavar a roupa suja ali, alguém ia Mas eu não lembro, porque me foi justificar, tantas brigas. Deus intervindo pra que eu fosse justificado por tudo que eu passei. Mas deixa eu te perguntar, no meio disso, eu não conseguia depois ficar tipo assim, super feliz. Fiquei muito feliz, né, da treta, da confusão que ela teve. Como era pra ti? Porque tu sabia que eu tinha alguns outros envolvimentos em outros tipos de confusão com outras Pra mim era pessoas. normal, sei lá, se tá... Era bem apática. Então não tinha carinho, né? Ok. Não, Não, tipo, não fomentava esse tipo de relação. não lembro assim Pessoal, tu direito. não lembrava, Hoje eu me tipo- arrependo de ser... Eu era bem maldosa, tipo...
sempre fui a dona da verdade. Então, hoje eu me arrependo. Hoje, às vezes, tem pessoa que passa por mim, tipo, que estudou comigo no 2º ano, 3º ano, não olha pra minha cara. Tipo assim, eu sei que é porque eu era atentada na escola. Me dá vontade de dizer, eu não sou mais aquela pessoa. Mas, infelizmente, a gente não pode mudar o passado, né? Sim. Sei lá. A gente Vai pode dar a minha- ressignificar, né? Com o Sim, que tá acontecendo mas aqui, eu por não exemplo. sou assim de... Sim. Olha só, tipo, de conversa. Até esse dia eu fiz a proteção de uma guria que estudava comigo. Sim. Tipo, eu nunca fiz bullying com ela, nunca fiz nada. Só que sabe quando as amizades não se... Tipo, Sim, andam em não 4, encaixou ela ali. anda em 4 e eu ando com mais 2. Não se encaixou. E eu notei, assim, que ela tava meio assim de... Sabe? Ela sabia que ia ser tu? Sabia, eu Sabia. passei cotação, tudo, expliquei pra ela, salvei o contato, né? Mas é tipo assim, quebrei o gelo fazendo a proteção dela. E a Vem tá me proporcionando isso, tipo, quebrar bastante. Tanto que eu fiz a tua proteção também. Engraçado, vamos pegar um gancho então dessa É. história, né? A gente se odiava, não se falava, não se tinha redes sociais. Se passasse um pelo outro na rua, zero contato, não se cumprimentava, virava a cara, bobeava, até às vezes olhava com um olhar tipo, né? Tipo, sabe? que insuportável. De nojo, enfim, enfim, repulsa mesmo. Só que quando a gente estava orçando ali produção veicular para os nossos veículos, ou o nosso veículo, no caso eu e a Ana, a gente foi em algumas outras, porque a última que eu fui foi na Vem. Eu já sabia que tu trabalhava lá, né? Já sabia. Já sabia. E os meus pais estavam incentivando o tempo todo a ir lá, porque eu acho que o meu pai já conhecia, e inclusive ele falou, a Maruane trabalha na Vem, vai lá. Eu disse, não vou fazer lá, né? Obviamente. Fui em outras, né? Outras proteções veiculares, e eu vou arriscar. Quando eu cheguei lá e eu fui atendido pela Gabi, beijo Gabi, eu pensei, tá tudo certo, né? Não vou encontrar com ela, não vai ter nenhum tipo de... É justo eu quase... Aí a não Gabi assim, falava. ó, só um pouquinho, licença, eu vou chamar a nossa consultora. Ali já tremi na base, né? Já pensei, não, deve ter outras, né? Aí a porta E não, abre acho e que vem na tu. época só tinha eu. Sim, aí a porta abre e aí De vem tu. consultora mulher, né? Aí tu chega, eu não sei se tu lembra, tu fez bem assim, ó, bom! Aí quando tu viu, aí tu foi diminuindo, tu fez bem assim, ó, bom dia! Mas te atendi bem, né? Atendeu, né? Fechou a proteção. Só que o começo foi meio Não, é bem conturbadinho, tenso. assim. Até pensei, como o mundo dá volta, né? Hoje eu fazendo a proteção do carro do Renan. Mas o começo, tipo assim, ó, quando a gente chegava com algumas ideias, porque aí o que aconteceu depois? A gente fechou a proteção veicular na Vem e depois a Vem entrou em contato com a gente, Fluere, né, e na época agência Sintonize, pra fazer a gestão de mídias sociais da Vem. E aí eu fui lá, fiz reunião, né, com o teu patrão, né, tudo certo, fechamos. Quando foi pra gente começar a introduzir os conteúdos, foi bem conturbadinho, né? Porque eu lembro de uma Maruane que falava assim, não me coloca em conteúdo, não quero fazer porque vídeo. eu não gosto muito de vídeo. Era pra por mim isso? tá aqui. É. Não, é porque eu não sou muito de. Entendi. Eu não gosto muito de vídeo. Sei lá, é uma coisa minha. Tô É um desafio teu aprendendo. estar aqui. Entendi. Adoro foto, mas vídeo, essas coisas. Esse podcast aqui é o primeiro e o último. Olha, vai que vem outras oportunidades. Não, mas eu não sou muito de. Eu queria entender, né, partindo então desse ponto da Vem, que eu acho que foi onde ressignificou toda a nossa história, né? Uma história de lavaianos, né? Tu acha que, tipo, ali, essa retomada, né? Essa decisão por ficar de boa, foi pelo comercial, pelo profissional, pela relação que a gente tava nutrindo ali? Ou, tipo, tu botou a mão na consciência e pensou assim, ai, deu, né? Tipo assim, chega. Ah, é. Foi isso? Aham. Explica um pouquinho do que tu sentiu, então. Eu achei que foi. Que tinha que ser como. As coisas acontecem como tem que ser. Eu sempre penso assim. Tipo, não deu certo ali, porque não era pra ser. Sim. Então, tu indo lá, fazendo a proteção, querendo ou não, já, tipo, não teve mais rivalidade, tu pagou a proteção e continuou. Se eu não pagasse a proteção. Não, já ia te né? Se eu não pagasse a proteção, daí não ia Deu ficar de boa. abençoado, deu um probleminha aqui. Não, mas aí. Daí tu foi fazendo as mentorias, coisa nada, a gente vai ficando. Querendo ou não, a gente puxa um assunto, puxa outro, lembra do terceirão e assim Sim. vai. Deixa eu te perguntar algo. Quando tu fala assim sobre, me arrependo, né, de algumas coisas que eu fiz. Na nossa relação, o que tu se arrepende? Porque, tipo assim, eu considero o quê? Tu era um pouco cruel, assim, no sentido, tipo assim, ó, eu tinha muitos episódios de redenção. Por exemplo, na época que tu jogava no torneio, que eu ia pra lá, não era só por tipo assim, eu quero estar lá só pra ficar por dentro do que tá acontecendo. Não, eu queria estar lá, era uma forma de certa forma, era o mínimo que eu conseguia num ano me aproximar. Era nos jogos de intersala, porque o resto do ano a gente se odiava. Então, assim, eu conseguia estar lá, de certa forma eu queria me inserir novamente no contexto de vida da Maruane, sabe? Como era pra ti, tipo assim, enfim, tu se arrepende hoje Me de... arrependo. Em que pontos, assim? Sei lá, de te xingar, de. Não sei. Me arrependo de ser aquela pessoa que eu era pra ti. Uhum. Entendeu?
pra ti e pra outras pessoas, porque também não Sim. foi só contigo. Mas eu acho que é a infantilidade, sei lá, o que a gente... Hoje, olhando pra trás, assim, vendo esses episódios que às vezes tu se envolvia, não só comigo, com outras pessoas também, há algum que tu pensa só, não, esse eu não me arrependo. Esse... Não. Todos, assim, tu, tipo assim... Todos do mesmo nível, assim. Tipo, por que eu falava isso pra aquela guria? Tipo, se alguém se aproximasse da Marielle que não gostasse de mim, pronto, eu já ficava bravo com a Marielle. Tipo, coisa de criança, infantil. Entendi. Que hoje não Tu tem era nem... ciumenta das tuas amizades? Era Era bem não lembro possessiva. desse... Tu também era? Bem Não, possessivo. eu, total, né? Mas, O Renan tipo, era uma pessoa possessiva, Gente, ela tá? veio Tinha que hoje. ser do jeito dele. E eu era igual, então tu pensa, duas pessoas... ela veio hoje Louca. pra arrasar com a minha imagem. Não, pra mostrar a verdadeira face. Tá certo. É isso aí, esse é o objetivo. Mas então agora eu quero te fazer uma pergunta bem sincera, com essa sinceridade e essa personalidade forte que tu tem. O que tu notou de diferente de tudo que tu Em via? ti? Isso. Eu posso pontuar também. Ainda... Eu posso pontuar também algumas com relação a ti, porque talvez tu pense assim, eu só me tornei uma pessoa menos orgulhosa. Não, tem muito mais. Não, Sabe? tem. Tinha uma A casca vida- muito grossa, sabe? A vida ensina a Uhum. gente muito. Então, eu tenho 29, você tem 28, você é um ano mais novo. E depois que eu me tornei mãe, muita coisa mudou. E a pancada da vida vai vindo, isso aqui não valia a pena. Tipo, eu lembro assim de coisa, tipo, nada a ver, meu Deus, por que eu era assim? Até de coisas que eu usava, assim, meu Deus, sabe quando tu usa, como é que eu pude usar isso? É a mesma coisa que eu olho pro passado assim e penso, por que eu não fui amiga dessa menina? Hoje ela é uma pessoa querida. E até hoje tem gente que torce o bico quando eu chego. E eu sei que é porque estudou comigo, ou eu Sim. falei alguma coisa, ou eu xinguei, ou eu tinha essa rivalidade de jogo, que eu sempre fui assim. Até depois que eu me formei no terceirão, eu casei, tive a Maria. Sim. Eu continuei jogando futebol por 8 anos, num lugar Eu acho só. que lembro de alguns Eu posts. brigava com todo mundo. E tu vê, eu já era casada e já tinha Maria. Eu parei de ir porque não deu mais e coisa, mas eu tipo assim, de eu bater de frente com uma pessoa e de ir quase pro soco. Porque Hoje eu tu- era uma pessoa difícil. Hoje tu renuncia a ambientes que te despertem Renuncio, essa... parei de jogar futebol, Olha hoje eu faço só. só crossfit, essas coisas assim. E quebra o pau no Que é só. Não, daí eu Eu tô desconto brincando. no exercício, mas é eu e uma amiga minha, que é do terceirão. Que é a única amiga que ficou, Qual é? a Tainara. Só. Tainara Juliana. Tipo assim, Marani, tu olha pra trás, qual é a amizade que tu traz? É a Tainara. E tu E vê a a mais Tainara- improvável. E tinha também uma personalidade forte, porque eu tive mesma vários personalidade embates com a forte. Tainara também. A Tainara também é, mas Sim. é uma pessoa que tá junto contigo. Não, eu sou tua amiga e vou. Sim. E não me abandonou. E engraçado, porque normalmente há conflitos quando existem duas pessoas de não. personalidade forte. Ela me defendia, eu defendia ela e a gente foi. Daí ela se tornou mãe também. Sim. Tipo, hoje eu faço parte da vida dela, então a gente. Mas olha, de tantas pessoas só sobrou uma amiga. Bem uma improvável, amiga de né? verdade. Tipo, a de 10, que hoje eu tenho 29. E a mais improvável. né? A mais improvável. Aproveitando então este momento que a gente falou sobre algo bem improvável, com vocês, o nosso quadro Jogo da Discord. E como vai funcionar este jogo da Discord? Eu tenho aqui duas plaquinhas, a plaquinha do Renan, a plaquinha da Maru, e a gente vai dizer quem é mais provável diante dos pontos que eu vou levantar. Tá preparada? Tô. A gente vai ter que levantar junto, tá? A gente vai escolher juntos aqui, no caso tu vai escolher, eu vou escolher, a gente vai jogar lá pra aquela jogar câmera pra juntos, Tá. tá? Então a primeira pergunta, Porque eu sou estabanada, tá, tranquilo. como sempre. É o seguinte, a gente tem que defender o porquê que a gente escolheu essa pessoa, tá? Eu acho que é tu por causa disso, disso, disso. Não é só tipo, Não acusar, é defender. defender. Tá. Acusar a gente já acusou a vida inteira. Tá. Então vamos lá. O primeiro ponto, quem é mais provável de ser expulso da escola? 3, 2, 1. Renan? Renan. Fala aí, por que tu acha? Porque ele era insuportável, né? Tá, ser insuportável agora é motivo de ser expulso. mas olha Quer só. começar uma briga, porque já é a quarta vez. Eu não lembro se foi tu ou foi o Wilson, que eu fiz uma abaixo-assinado pra escutar. Eu acho que foi... não lembro também. Mas o Wilson Porque te o Wilson, incomodava ele- em outros Não, sentidos, o eu acho, Wilson, né? ele- Beijo, Wilson. Não, beijo nada. Tô brincando, eu tenho ele no Instagram, a gente conversa de vez em quando. Ele nem Até tá me morando afoguei. aqui, eu acho. Ele tá na Alemanha, eu acho. Até me afoguei. E o Wilson também incomodou bastante, né? A gente podia chamar de Mas Wilson qual o pra- contexto que nos difere aqui do porquê que eu seria expulso da escola? Porque tinha mais gente que te odiava, eu acredito, assim. Que tu era mais alvo do que eu. Eu não lembro de acredito ninguém nisso. fazer um abaixo-assinado pra mim. Sim. Tipo assim, a Marielle. Eu sei que a Marielle já brigou várias vezes contigo.
Ela não brigava? Tu falou que não... Não, a Não? gente é mais coisa de prima, sabe? Uhum. Daí eu não dava muita... Ó, o que acontece? O que eu acho que nos difere nessa questão? Eu não sei se era assim contigo. Respondendo, né, ali a tua afirmativa, eu também acho que eu era mais odiado por N fatores. Primeiro porque as gurias e os rapazes me odiavam. E no teu caso era só as gurias mais, né? Os rapazes Mas eu não tinham lembro que problema contigo. Não, eu era mais amiga dos rapazes Exato, que das gurias. exato. Porque eu jogava futebol com os meninos. Sim. E no meu caso, eu colecionava problema com os rapazes e com as gurias, igual, com as tipo, meninas. no teu sentido. Aham. Eu lembro da Tainara, lembro, tipo, ali a Selminha. A Suelen, eu acho que também. Suelen. A Suelen tem Suelen é uma querida. A Suelen é uma querida. Eu passo às vezes por ela lá no centro, cumprimento. Mas por que eu acho que eu seria mais provável? Pela questão de que, eu não sei se tu tinha disso, eu criava embates também com os professores. Tu tinha disso? Tinha também, mas Tinha não... também. Mas eu acho que não quanto acho eu. que tu era mais. Eu era mais. Eu criava muito embate com os professores, tipo, desrespeitava demais. Então, eu acho que levantando este ponto, eu acho que eu era mais provável. Mas, pensamos igual. Tá. Próximo. Opa. O próximo, então. Ser odiado por quem não te conhece. É aquela questão só. Botou o olho, não foi com a cara. Tu? Eu também acho. Tu passa... E agora tu vai me responder o porquê, porque eu tenho eu acho isso que é porque até tu hoje. passa essa vibe. Tipo assim, ó, eu gosto de chegar já, tipo, sabe? Conquistando. Já conquistando, já Hoje, fomenta né? em mim. Isso. Já fomenta em mim essa questão. Tu é uma pessoa mais, tipo assim, sabe? Casca grossa. Mas é só a casca, depois que me conhece. Isso, exatamente. Mas tu já é aquela pessoa Mas tem gente que me olha e deu, não... E eu acho que até a tua expressão mais... Não, se bem que as pessoas sempre falam que quando eu tô sério parece que eu tô brabo. Mas a tua questão séria, tipo, às vezes pode passar uma imagem também de que, tipo assim, não quer, sabe, se relacionar, não quer conversar, sabe? Aquela pessoa que tá fechada, sabe? Eu não sei. Tu acha que eu passo essa imagem quando tô sério, tipo assim, fechado, de pessoa mais Não. pulso firme? Não, né? Também acho que não. Não. Tem que melhorar isso, inclusive. Próximo. Brigar na saída. Eu, né? Também acho. Porque no meu caso, eu fugia, O né? Renan, cada perna batia aqui em cima, ó. Era corrida. Tu lembra de alguns episódios? Eu Meu lembro. Deus, eu apanhei na cara até de mulher na saída da escola, tu lembra? Aham. Inclusive, Ana Paula Antunes, eu quero você aqui. É verdade. Eu era mais... Eu mandei um convite pra ela. Tu tinha alguns probleminhas com ela também, depois ela foi até tua colaboradora Não, na a Ana loja, Paula né? acho que quis brigar com a Liana e Deus eu o livre, lembro. né? Eu podia Eu bater em lembro. qualquer pessoa, menos a minha irmã. E eu acho que foi por isso aí. É Mas verdade. depois apaziguou o negócio. Quem é mais improvável de pedir desculpas depois de uma briga? Não, me explica isso agora. Eu não peço desculpa. Então, quem é mais provável de pedir desculpas depois de uma briga? Improvável. Essa tu já respondeu, É. né? Pela questão de que eu vivia, né, ali pedindo desculpa. Eu acho que eu me O Renan arrependia sempre mais pedia fácil. desculpa. Me arrependia Mas mais acho que até fácil. hoje tu é assim, né? Acho que sim. É Por bom quê? e não Porque- é. Sim. Tipo assim, tu é impulsiva, tipo, de falar as coisas não, sem eu pensar. falo a verdade. Não, mas eu também falo a verdade. Não, mas eu não me arrependo do que eu falo. Mas, tipo, tu fala Bem na razão. difícil. Eu, às vezes, falo algumas coisas na Não, emoção. tipo assim, ó, às vezes eu pego e falo, podia ter falado diferente, mas aquilo ali era o que eu queria passar. Mas nada na E- emoção. Tudo, Não. tipo, bem na razão, assim, bem consciente do que tu tá Bem falando. consciente. Até isso é um defeito. Eu acho que até então, por isso que Fica- eu me arrependia Por mais. isso que as minhas falas, tipo assim, até no meu trabalho, isso às vezes me prejudica. Porque eu sou muito direta. Tipo, não gostei disso, não gostei, deu. E se tu me perguntar, Bem vai saber. colérica, né? Mas, Eu sou As minhas bem irmãs falam melancólico. também. Porque tu é espontânea, é coisa, mas quando tu bota uma coisa no couro, tu não... Não, eu tô ciente que é aquilo ali. Eu não. Bom, Eu sou... eu sou um pouco decidido, assim, mas eu acho que em embates eu acabo agindo muito pela emoção. Por isso eu acho essa tendência de se arrepender mais rápido, entendeu? Se arrepender mais vezes. Então essa também, falar as coisas sem pensar, quem é mais provável de falar as coisas sem né? pensar? Eu também, né? Tu acha que eu já falei algumas coisas, consegue lembrar de coisas que eu falei assim sem pensar pra ti? Talvez, tipo, se ele tivesse pensado um pouco mais, ele não teria falado essa besteira. não, eu não lembro de nenhum episódio específico. Nenhum assim Lembro te só marcou de nesse nós, ponto. Só dos embates. De embate, de... Tipo, sei lá. Não lembro nem assim os motivos. Ele era tão idiota que... Sabe? Entendi. Coisa de criança. Não sei, tu lembra de algum? Eu lembro... Assim, ó, depois da introdução das redes sociais, foi ficando mais conturbado ainda. Eu lembro de uma discussão que a gente teve por alguma escolha também de
Era alguma Eu acho que coisa... nós brigava até por quem ia Fazer alguma falar coisa... negócio no terceirão, Sim. tipo ali o orador. Eu lembro que quando eu não fui lembro nem orador quem da foi. turma... Foi tu. Sim. Eu lembro acho que quando eu fui contra. eu fui orador da turma, sim. Tu foi contra, se levantou contra. Inclusive, uma Mas coisa eu não muito queria legal... ser, tá? Eu só fui contra porque eu não queria que ele fosse. Era isso que Era me pegava assim, demais. era assim. As pessoas não queriam que eu fosse, mas elas também não queriam ser. Elas só não queriam que eu E fosse. não era só eu, era vários, tipo, a minha sala detestava ele também. Sim. O Renan. Ai, lá vem o Renan. Aham. O Renan. Ai, lá vem aquele insuportável. meu Como é Deus que do céu. pode, né? O Wilson estava comigo? Sim. O Wilson era um, tipo, o Wilson era insuportável pra mim também. Mas ele não gostava de dois insuportáveis. Ele me incomodava muito, né? Que engraçado. Mas tu sabe que a gente teve um encontro, algumas pessoas do terceirão, recentemente, até compartilhei contigo Falaram isso. de mal de mim. Não. A gente conversou, eu lembrei muitos fatos que aconteciam lá, lembrei desse fato que... Porque tinha também, na época, o Bitinha, que não queria que eu fosse orador de Não, formatura. acho que o Bitinho O também Douglas não. Fernandes também. É. Então vocês que não queriam ali eram mais os que não eram pra estar se formando comigo. Eu não sei se tu consegue lembrar disso. Era a galera que tinha já reprovado uma vez e não era nem pra estar estudando comigo. Eu ficava pensando só, cara, se não fosse eles, eu ia ser orador tranquilo. Mas Porque as não outras foi. pessoas... Então, daí o que aconteceu no meio de tudo isso? O Jário viu que, tipo assim, pô, 3 pessoas, né? No resto não tava, assim, lutando tanto contra. E aí ele colocou depois eu e a Marília na função de, tipo, aparecer meio que uma surpresa, assim, no meio do nada. Não sei se tu lembra desse episódio. Mas quem é que foi o orador? Eu nem lembro. Foi o Rafinha, eterno Rafinha, né? Que estudou contigo, era super teu Foi o amigo. Rafinha. E a Ariadne, que no caso é minha amiga. E aí, no caso, eu e a Marília... E o Rafinha não tinha nada, né? Era o Rafão, né? Porque era fofão. Ele já Ai, faleceu igual o Gibal. Ai, porque eu mudei, porque hoje eu não falo mais da aparência das pessoas. Não, tu fala o Rafinha, eu fiquei pensando, Rafa. Não era Rafinha que a gente chamava? Rafa. Ah, Rafa. Rafael. Isso, Rafael Ribeiro. Rafael Ribeiro. E eu não sei se tu lembra, né, que a O Rafinha gente... já morreu, né? Isso. Que aí a gente tava entre eu e ele e tal, porque a menina já tinha decidido optado pela Ariadne, né? Aí o Jairão pegou e chamou ali, eu e a Marília, e fez uma brincadeira de tipo assim, a gente ser os esquecidos e chamar depois a atenção deles. Ah, como vocês esqueceram da gente, né? E eu lembro de algo muito legal, que tu já assistiu, muito provavelmente também, o DVD da formatura. E no DVD, quando, tipo, Renan Silva Graça, que eu tô descendo, foca bem em ti, na minha descida. Daí tu, Não olhei. tipo, dá uma bem falciane, assim, sabe? Uma comemoradinha bem falciane. Ai, Assim. tem que agradecer que eu fiz assim. Já foi muito, né, Já pra foi aquela muito. época. Mas deixa eu te perguntar, tu não me respondeu, né? Eu O gostaria quê? que tu me respondesse o que tu acha, né? Que tu viu, enfim, de diferente do Renan daquela época, né? O que tu acha que mudou em mim nessa retomada da relação ali após tu ter feito minha produção veicular, eu ter também chegado como uma terceirizada de agência de publicidade para a empresa onde tu trabalha hoje. O que tu viu de diferente? Se viu de diferente, né? Se tipo, não, olha, não conseguiu identificar ainda, é cedo pra mim, tá tudo certo também. Não consigo te descrever porque a gente se vê também meio supérfluo, né? Uhum. Tipo, quando tu vai na VEM ou hoje. Mas eu vejo, assim, que tu amadureceu também. Mas em que Tanto sentidos, de assim? dar atitudes, né? Tipo, comentários, às vezes a gente conversa bastante lá na VEM. E antes nós era agressivo até pra conversar. Tipo, tem gente que não conversa comigo até hoje porque me acha agressiva. Então, acho que o que eu mudei, tu também mudou, sabe? Pra Tipo, melhor. Mais mansidão, tu diz nas falas? Mais mansidão, mais calmo, talvez, sei lá, agressividade. Perfeito. Não sei se é porque tu casou, se é que a gente muda, né? A experiência da vida da gente Sim. vai... Eu acredito que tanto pra ti quanto com o cenário filho, né? Quanto pra mim, no sentido casamento, trouxe essa... A gente muda A querendo convivência, ou não. né? Exatamente. Tu vai pegando muito também do jeito da outra pessoa, então... Eu sempre brinco, né? Que a Ana é a calmaria da minha tempestade, né? Então, de certa eu acredito forma... nisso, porque a Maria é a calmaria da minha, então... a gente acaba, às vezes, encontrando ali o ponto de equilíbrio, né? E o que hoje ainda te incomoda em mim? Pergunta falar a sincera, verdade? assim. Eu sei o que tu vai falar. Que no off não. tu já tava me humilhando, é isso? Não tava te humilhando, tava sendo direta, tá vendo Tá, como isso vai. incomoda? Fala pro público que vai estar assistindo. Não me incomoda, assim, em específico, mas o Renan, ele é uma pessoa, assim, que ele gosta de causar, ele chega causando. Tanto pelas roupas, ele fala mais alto, ele é dele isso, é dele. E, sei lá, acho que é isso que me incomoda um pouco, às vezes. No caso, o ela tava estilo rindo dele. do meu cordão de pérolas. Né? Pérolas, né? É. Eu cheguei bem feliz pra ela, falei assim, ó, porque eu tive hoje, né, no trabalho dela, lá passando uma mentoria, daí eu falei assim, ó,
Já estou com o Com o look look pronto. prontinho pro nosso podcast, né? Pra gente conversar hoje. O teu cabelo melhorou? Como assim? Me dá um pouco. Porque loiro ele era horrível. Assim. Obrigado. Tá outro ser da Tu lembra daquele vídeo que a gente gravou que eu parecia a Xuxa? Tu parecia muito a Xuxa. Não, tu pode falar o que tu quiser. Hoje tá o Renan decente, né? Sim. Voltei às origens. Esse choque aí depois tu me presta. Ela humilha, gente. Ela é ácida, sutilmente. Eu não sou. Sutilmente ela fala algumas coisas. Tenho certeza que mais gente concorda e não vai te falar, eu falo. É isso aí. Mas tu sabe uma coisa que mudou muito em mim? É que, tipo assim, ó, se fosse qualquer outro tempo, eu não sei se tu lembra disso. Eu mudava muito a minha personalidade, a minha autenticidade pra agradar as pessoas. Eu acredito. Tu era assim também ou não? Não. Sempre bem decidida. Se tu falasse pra mim isso lá no terceirão, tu risse de mim, tu fizesse outras pessoas Eu não sei se tu lembra de rindo. mim. Eu ia com uns brincão, assim, desse tamanho. Até minha orelha tudo rasgada por causa dos brincos. Eu ia com o tênis da minha irmã, com meus dedos, pra parecer que eu era patricinha, bambambam. Sério? Chegava em casa, eu tava com o pé que não podia nem encostar no chão. Era um 43 tentando... Eu calço 39, tamanho que é Gente. 40. Então, tu pensa, minhas irmãs 35, 36. Só que eu queria mostrar uma imagem de que eu era aquela pessoa. E talvez isso não agradasse as gurias que tinham coisa contra mim. Deixa eu pegar um gancho nisso. Que tipo de imagem tu acha que na época tu queria vender? Tipo, tu falou patricinha, né? Patricinha. Mas o porquê que, tipo, popular, fomentava? Talvez, eu não sei. Eu vejo isso de ti também. Eu via, tipo assim, ó. Nós queríamos ser No popular. meio de uma escola pública. Não, pública, mas nós éramos os primeiros. Eu mandava olha só o absurdo. Eu pedia para minhas amigas pegar a merenda pra mim. Tipo, eu pegava a minha merenda e mandava Bem aquelas três amigas. que... Amiga, vai lá e pega pra Me mim. dá o pente. Deus o livre. Aquelas coisas que a gente vê em filme. Tu era isso? Eu era assim. Não, aí esse contexto Amiga, eu não... vai lá e pega pra mim. Amiga, eu não vou. Então tá, então eu não vou falar contigo hoje. Lá ia minhas amigas buscar, sabe? Gente. Umas coisas assim. Tu fazia as pessoas serem muito refém pra querer andar contigo, porque de certa forma tu tinha esse lado, né? De ser essa pessoa que era Não, notada. andava comigo quem quisesse. Tipo assim, sempre tinha 2, 3. A Suelen, a Tainara. Só que, tipo assim, a Selminha era boa no futebol também. Eu já me afastava um pouco dela, porque eu tinha uma rivalidade no futebol. Entendi. Entendeu? Sempre soube que ela era boa também naquilo que eu também era, que eu me sentia boa. Ela jogou contigo depois de casar? Jogava comigo. Tinha tretas? Não. Não? Não, Com ela porque não. daí ela também já era madura, também Sim. já. Mas é coisa de criança mesmo. Só que a imagem que eu queria vender é que eu era popular, patricinha, e não era nada disso. Tipo, era insuportável o que eu me dava. Tipo, arrogante, se acha a dona da verdade, a dona da razão, sabe? Hoje eu vejo isso, mas hoje com 29 anos, por isso que eu digo. Às vezes hoje eu olho uma pessoa que estudou comigo, a pessoa nem me olha na cara. E eu já sei o motivo. Como tu lidaria com a Maria se ela viesse seguindo esses mesmos Eu ia dizer, minha passos? filha, não vai por esse caminho, porque a mãe foi e é bem péssimo, porque eu podia ter nutrido muito mais amizade. Tá. Talvez não, mas assim, eu teria sido uma pessoa melhor. Hoje eu me arrependo bastante, assim. Legal, bacana essa tua Essas fala. coisas assim. Como a gente tá falando um pouco de passado, a gente vai pra um novo quadro. Achei que tu ia botar alguma foto nossa que eu já ia. Não, por favor. Pelo amor de Deus. Mata que tá sofrendo. Deixa eu te perguntar uma coisa muito sincera. Foi tu que foi embora uma vez em cima de um caminhão cagada na creche? Não foi a Lely, né? É, minha prima Eu sempre e sou- irmã. Não, foi a Marielle. Dessa vez. Ah, e essa parte a gente corta. Que o então. meu vô foi buscar numa caixa de papel. Não, ela era quer mulher. fomentar. É isso, é bem isso. É. Gente, cada coisa que a gente já viveu. Dessa E vez não fui eu, tá? Eu lembro algumas, assim, muito... Isso eu também lembro. Tem coisa que marca a vida da Sim. gente, assim. Tipo, às vezes coisa idiota, tipo isso aí. Mas lembra, a gente lembra. Loucura. E como a gente tá falando de passado, então vamos ao nosso último quadro deste podcast. Viagem no Tempo. Neste quadro, Viagem no Tempo, a gente vai voltar no passado e ressignificar alguma atitude, alguma fala, algum posicionamento que a gente teve lá atrás que nós faremos diferente hoje. Posso começar? Pode. Então vamos lá. Eu acredito que as palavras elas sempre ecoaram muito sobre quem o Renan era, sobre o comportamento do Renan, o jeito do Renan, sempre ecoaram muito pra mim. Não sei como isso era pra ti, assim, se te doía lá dentro as palavras que as pessoas falavam a teu respeito sobre a Maruane, sobre quem a Maruane era, deixava de ser. E eu acredito que eu fomentava muito essas falas, sabe? Essas falas pejorativas que humilhavam os outros, não só a Maruane, sabe? Que humilhavam as pessoas. Então, se eu fosse voltar lá atrás, eu acho que
eu removeria essas palavras, sabe? Essas palavras que muitas vezes eu citei, usei a respeito da Maruane, a respeito da história da Maruane, do passado da Maruane, da personalidade da Maruane, de quem a Maruane foi, de quem a Maruane é, de quem a Maruane deixou de ser. Então eu acredito que eu falei muitas coisas que foram, tipo assim, meio agressivas, meio pejorativas, meio humilhantes, depreciativas, sabe? Então eu acho que viajar no tempo pra remover essas falas. Porque hoje, te olhando quem tu se tornou, é claro que é muito mais fácil pra tirar, né, essas palavras lá de trás, mas eu acredito que todos os dias a gente tem que ser essas pessoas que, não, eu não vou plantar esse tipo de palavra hoje porque amanhã a gente não sabe quem essa pessoa vai ser, né? Então tudo que a gente hoje semeia lá na frente A gente colhe. a gente colhe. Então eu não gostaria, né, de estar hoje olhando pra essa posição, pra este cenário aqui, e lembrar das palavras totalmente desnecessárias que eu já usei um dia pra falar de ti, porque eu lembro o que o Renan sentia quando era sobre ele, sabe? Então achei bem válido levantar esse ponto, porque eu me sentia feliz às vezes de falar algumas coisas, sabe? Era prazeroso pra mim, era tipo Na hora assim, da raiva, né? na hora da raiva, exatamente. E daí nesse cenário, né, nessa virada de chave que hoje a gente vive, né, nesse mundo virado de ponta cabeça que hoje a gente vive e que deu toda essa volta assim, eu olho e vejo, tipo assim, pô, não tinha necessidade, a gente podia ter uns embates sem serem tão agressivos assim. Tipo, só não concordar com as ideias, só não... Mas hoje a gente mas se pensa respeitar, assim. mas se Antes, respeitar. Exatamente. E tu? A mesma coisa que tu falou. Talvez de um jeito agressivo, essas coisas assim, tipo ofensa. Uhum. Só que aquilo lá não me pertence mais, sabe? Sim. Tanto que, tu me xingou. Eu não sou mais aquilo, não quero aquilo. Tu não devolveria aceito. hoje? Não. Olha só. Já aconteceu? Tipo, em situações que tu te viu nesse embate e tu agiu diferente? Tipo assim, tu teve mais mansidão? Não, hoje não, isso não acontece mais assim. Mas Nem se coisa permite de- chegar nesse cenário. Não. Que loucura. Realmente, Hoje ainda briga assim com alguém. ainda tem bastante dificuldade Não, eu com o máximo com as minhas de irmãs. relacionamento. E daí a irmã, no outro dia a gente... É diferente. Sou uma pessoa bem difícil ainda, tenho que melhorar. Mas a minha sinceridade me atrapalha bastante. Uhum. Não, eu ainda tenho porque, tipo assim, eu ainda crio muita expectativa nas relações. Eu não. É. Não espero mais nada de ninguém. Eu já me decepcionei. Verdade. Tipo assim, se fez, tá. Se ele fez é porque ele tinha Tipo, algum próximo, motivo. descarta e é isso. Não posso continuar conversando, mas tipo assim, eu tenho uma amiga que falou tal coisa de outro fofoca. Não quero saber de fofoca, sabe? Se alguém quebra a tua confiança, como tu lida? Acabou. Mas continua a relação. Acabou. Não. Foi falsa comigo. Tipo assim, não vou maltratar, não vou ofender, não vou fazer mais nada. Só aquela pessoa vai notar que eu tô indiferente, porque não quero mais aquela pessoa pra minha vida. Eu sou Eu assim. ainda não consigo sair de relações como essa de uma forma tão tranquila. Mas é porque Sempre tu ainda guarda rancor, então. Não é nem pela questão de rancor, é tipo assim, é pela expectativa mesmo. Eu crio muita Tu acha que a pessoa expectativa. vai melhorar, não vai fazer de novo, não vai te Eu, decepcionar? eu perdoo, tá ligado? Tipo assim, eu dou outras chances. No teu caso, tu disse que, tipo, tu na primeira já corta pela raiz. Mas já Mas já acabou-se. corta pela raiz, né? Eu, tipo assim, eu acabo dando outras significativas chances, sabe? E aí eu vou porque- me frustrando e aí vai, claro, enchendo mais o coração, Se obviamente. bem que a pessoa pode se arrepender, assim como eu me arrependi, coisa. Sim. Só que eu acho que não é mais Mas a mesma falsidade coisa. é um negócio que sempre me pegou muito, assim, de se arrepender. Mas tu me acha uma pessoa falsa? Não, eu não te acho uma pessoa falsa, mas eu digo, tipo, me pega muito. Tanto que eu acho que os nossos maiores embates foi pelas personalidades fortes de sempre falar Sim, tudo que sempre pensa. falar a verdade. Eu sempre falo a verdade. Assim, Sim. às vezes magoa. Tipo, com a minha avó, eu tenho um tratamento. Eu amo a minha avó, mas eu sei que o meu tratamento com ela é grotesco. Tipo, por quê? Porque é de mim. Sim. Tipo assim, eu reajo de um jeito, Então, de uma nessa forma com questão ela. eu já melhorei muito. Nossa, tipo, com a minha mãe eu tinha uma relação muito conturbada. Hoje eu tenho uma relação muito boa com ela. Tipo, com a minha avó, eu amo ela de paixão, meu Deus, é tudo pra mim. Mas eu sei que eu sou grossa com ela, eu posso mudar com ela, e eu, cada vez que tento, tem um bloqueio que não me deixa. Tipo assim, não, vou continuar sendo essa pessoa amarga com ela. Só que eu daria a minha vida por ela. Que loucura, né? Mas normalmente a gente sempre tem essas dificuldades com as pessoas mais próximas, né? É igual um casamento, né? Por exemplo, o conflito é com quem tá mais no dia a Tanto dia. que eu não sei eu tenho poucos amigos. Então, Pouquíssimos. hoje, depois de, tipo Acho que assim, eu contar no DD3. hoje eu tenho buscado essa saúde emocional, né? Então, de certa forma, eu não posso viver pelas minhas emoções. Hoje é um processo que eu tenho vivido, né? Então, de certa forma, eu ainda patino em algumas áreas, né? Por exemplo, eu ainda tenho dificuldades com alguns pontos como deboche, ainda são alguns gatilhos pra mim.
Mas, Mas é que tu sempre se importou com essas coisas. sim, exatamente. Entendeu? Essa é a questão, né? Essa é a questão que eu já acho que... eu já tenho a cabeça. Por que parece que eu acho que eu tenho mais embates? Porque eu não saio daquele ambiente. Tu sai. Eu saio. Tu eu sai, me tipo assim, retiro. ó, tu vira as costas, isso, você retira. Não, é minha hora de me retirar. Deu. Eu fico ali. Não, mas eu acho que. Porque tu quer tentar agradar. Tu sempre foi de E ti. também, de certa forma, eu crio muito. Não é expectativa a palavra, mas eu tenho esperança. Sabe? Tipo, não, dá pra ser diferente, sabe? Teve várias situações que a Ana chegou, tipo assim, e mostrou, de certa forma, uma intenção, tipo assim, não dá mais, sabe? Ela mostrou E assim. tu temando. Não, vamos insistir um pouco Não, mais, eu não. sabe? Mas isso é bom porque, querendo ou não, hoje eu sei que essa forma é a melhor. Não que a gente tem que, né, colocar um X, como tu falou, continua Não, mas tratando com tentar- respeito. tipo assim, tem coisa que eu sei que não é pra mim. Sim. Tem lugar que hoje eu não frequento mais, eu sei que não Sim. é pra mim. Tipo, uma pessoa me feriu, eu já evito estar onde a pessoa tá, Show. sabe? Só que hoje em dia eu não tenho mais isso, sabe? Eu vou onde eu quero, tô com quem eu quero, se eu sou amiga da pessoa é porque eu sou amiga da pessoa, Uhum. sabe? Não agrado mais ninguém. Não sei se é porque, sei lá. Hoje eu penso só na minha filha, Uhum. no trabalho. É o No que meu- importa, né? Na verdade, hoje- tá certo em É o que priorizar o que importa, realmente sabe? Eu penso é... no meu bem-estar. Sim, E se aquilo ali não me faz bem, eu deleto e deu. E não fico assim, tentando agradar. bem ou resolvida. Bem resolvida. Parabéns. Isso é muito importante. É um exemplo que tu deixa para as pessoas que estarão assistindo, sabe? A gente ser mais resolvido, sabe? Com as nossas Até questões, pra com os ti, nossos tipo, dilemas. eu quero agradar tal coisa. Não, pensa em Sim. ti, no teu emocional, na Quem tua diria vida. que um dia tu estaria me dando um conselho? Mas é verdade, a gente vai aprendendo, Sim. sabe? Mas é isso. O que tu achou deste papo, né? O Muito que bom, tu gostou? muito bom. Então eu queria Eu tava aproveitar... apreensiva, tá, de tava vir, bem porque eu apreensiva. não gosto de câmera. E não gostava do Renan, eu pensei, ele vai chegar lá. Não, porque a gente conversa na vem, ele, né? Tipo, não tenho mais raiva, não tenho mágoa, ele também não, creio que não tenha de mim. Mas a gente fica meio assim, tipo, vai me perguntar um monte de coisa, eu vou falar de tal pessoa, querendo ou não, hoje em dia é assim, né? A gente fala de um jeito, a pessoa Vai pode me interpretar de outro. instigar, exato. E não, eu vim justamente pra dizer que as pessoas podem mudar. O Renan mudou, eu mudei. Sim. Tipo, a gente faz coisa que nem infantil, ou às vezes a gente faz por maldade, que muita coisa a gente já fez por maldade, mas as pessoas mudam. Talvez pra melhor, quem olha de fora talvez acha que a gente tá aqui de blá blá blá, mas não. Tudo acontece como tem que acontecer. Exatamente. Tu vê, tu foi lá fazer uma proteção comigo, a gente tá aqui conversando. Coisa que se eu te encontrasse no giasse, eu não olhava pra tua cara. Acontecia, né? Muitos desses E cenários. isso é Na amadurecimento. igreja, inclusive, né? Na época que, tipo assim, tu falou, né? Tu saiu, mas às vezes tu voltava em datas especiais, né? Aham. E aí, tipo, eu ficava ali naquela expectativa. Será que ela vai passar por mim e me cumprimentar? Ela passava só. Não, eu já nem... Não tava nem aí, né? Não. Mas eu achei esse papo super válido, né? E quero te agradecer e aproveitar deste momento, que talvez nunca tenha acontecido até então, né? De a gente estar de frente um pro outro, dialogando sobre as coisas que passou e fazer esse momento, mas eu acho ele super válido e importante, que é ressignificar realmente tudo que passou, né? E daqui pra frente construir uma outra história. A gente já está fazendo isso, né? Então, de certa forma, esse momento aqui é só pra confirmar o que já tá acontecendo, mas ainda assim, né? Olhando nos teus olhos, eu queria te pedir perdão, né? Por tudo que já Eu não vou te aconteceu. pedir perdão, não. Não tem problema, né? Isso fala sobre ti, não fala sobre mim. Tô brincando. Ele foi sarcástico, tá? Mas eu vou ser pior O cara agora. que não gosta de Eu deboche te sendo perdoo debochado. e, tipo, perdão é uma palavra muito forte. Porque eu, Meu eu odeio pedir perdão. Você não quer pedir perdão. Não, mas eu te peço desculpa também pela... Desculpa. Não, desculpa Perdão é muito permissiva. forte, né? Como se eu tivesse te matado e... Não, perdão é uma coisa que, tipo assim, ó, ressignifica. Desculpa é, tipo assim, ó, coisa de posso criança. fazer de novo não, depois. Eu não fiz por mal... nem tu. A gente não fez por maldade, Sim. por querer... Eu jamais quero que tu morra. Só que é coisa de criança. Tipo assim, hoje a gente olha assim, meu Deus do céu, pra Não, quê? mas tá bom. Desculpa pelas palavras de ofensa, mas era tudo idem, né? Tu também me ofendia. Mas hoje passou, deu, acabou. E vida que segue. É Desejo que tu seja feliz, do teu jeito. Usando um cordão de Usando pérolas. um cordão, outro dia é de brilho, outro dia não sei o quê. Desejo que seja feliz na tua área profissional, no teu casamento, na tua vida, É isso. né? Sem sobre julgamento e sem... Cada um é feliz do jeito que é. Entendeu? Isso. E espero que a minha filha não seja à toa igual eu era, porque eu era tinhosa. Eu fico me perguntando Tu não muito. te preocupa, tipo assim, quando eu tenho um Sim. filho... Tipo assim, a Maria é um doce, mas às vezes eu vejo, assim, um pouco da Uns personalidade. traços. Sim, e tipo, ela é o oposto de mim. Só que eu digo, filha, não é assim, não sei o que, eu já Uhum. fico preocupada, porque pode ser que com 10 anos ela bote fogo na escola. Porque eu era dessa de botar a lixeira pra pessoa entrar e o lixo cair. Então- Esse lado eu nunca. Não, tive eu e muito. o Wilson, por isso que. Por isso essa não dava parte era certo. mais o Wilson, Mas enfim,
muito obrigado, né, por ter nada. aceitado vir aqui. Te peço perdão do fundo do meu coração. Desejo as melhores coisas pra ti também. Eu fico muito feliz pela família que tu construiu, né? Acompanho ali pelas redes sociais hoje, porque hoje a gente se segue, graças a Deus. Isso era quase um dilúvio. É verdade. Mas muito obrigado, tá, por Tá. ter vindo aqui. E, enfim, né? A gente não é muito de toque, o Renan já é mais meloso. Eu não sou de toque. É, verdade. Não sou de abraço, não sou de Depois eu beijo. te dou um abraço ali nos não bastidores. precisa. Um abraço, assim. Mas o Renan sempre foi mais Fui assim, receber ela o hoje Renan. com um abraço, eu tipo pensando, o que tá acontecendo? Não, é porque as minhas amigas me olham assim, né? Tipo, não. Marone, abraço. Meu aniversário, a minha mãe não me dá abraço? Mentira, que não, eu loucura. tenho esse bloqueio. Esposa diz. É. Mas enfim, muito obrigado mesmo. Que este papo, essa conversa se estenda, né, para outros cenários de outras pessoas que possam pegar este momento como inspiração. Que às vezes ainda fluem ou cultivam a raiva de outra pessoa, Sim. não vale a pena. Nada disso vale a pena. Exatamente. E é isso. Se você quiser conhecer mais da Maruane, as redes sociais dela vão estar na descrição, assim também como as nossas estarão na descrição. Você pode acessar também aqui do YouTube o nosso Spotify e também a nossa página no portal Canal Sala. Após essa resenha, nós degustaremos um delicioso Wood Barbecue. E se você também ficou com fome e apetitoso após toda essa treta e esse quase embate, você pode pedir no QR Code que vai estar aí no ladinho da câmera. O visual de hoje ficou por conta da Bu Positive e também da Dom Pettini, que deixou o cabelinho na régua. Muito obrigado por você ter assistido esse episódio e até o próximo.